Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês nessa tarde no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. E o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Quem era Ezequias? Capítulo 18 de Reis vai falar quem era Ezequias. No verso 2 do capítulo 18 vai dizer que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Verso 3 diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Então a primeira coisa que a Bíblia vai dizer sobre o rei Ezequias é que ele tinha alguém em quem ele se espelhava. Quem era esse homem? Davi. Ezequias olhava para Davi e dizia assim: eu quero ser igual a ele. Se um dia eu assumir o reinado, eu quero ser igual a Davi. E a Bíblia diz que com 25 anos ele assume o reinado, e ele começa a fazer o que é reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi. Uma das coisas que a gente tem que entender, às vezes a gente canta alguns louvores e a gente não observa a letra. Esse último louvor que nós acabamos de cantar, ele é um louvor baseado no Salmo 139, onde diz que Deus sonda todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas. Tudo aquilo que você faz, Deus vai guardando. Amém? Deus não é alguém que se esquece. Você já teve alguém que você fez boas ações para essa pessoa, você praticou o bem e essa pessoa esqueceu? Existe esse tipo de pessoas, mas Deus é diferente. Deus guarda tudo aquilo que nós fazemos, de bem ou de mal. E a Bíblia diz que Ezequias fez tudo que era reto perante o Senhor.
Olha outra qualidade de Ezequias, está no versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não o deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha, outra coisa que Ezequias fez, ele aprendeu a confiar no Senhor. A pergunta é essa para você: você ainda continua confiando em Deus? Apesar de todas as coisas, essa frase não é minha, mas eu ouvi essa frase um dia, e eu achei muito interessante, aonde a pessoa que falou disse: Senhor, parece que ele estava passando por um momento de tribulação, não sei se sua filha ou sua esposa estava doente, e ele diz: apesar de todas as coisas, nada muda entre nós. Ele estava dizendo: com emprego ou sem emprego, a minha relação contigo não muda. Com doença ou na saúde, a minha relação contigo não muda. Com dinheiro ou sem dinheiro, nada muda entre nós, Senhor. Com desânimo ou sem desânimo, nada muda entre nós. A Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor seu Deus. E o que é confiar, irmão? Confiar é quando você acredita, não duvidando. É quando você não tem dúvida nenhuma de que aquilo que Deus prometeu que faria, Ele vai fazer. Nem que Ele tenha que mexer com toda a estrutura da terra, Ele vai fazer. Quando Jesus Cristo foi enviado por Deus aqui para a terra, Ele tinha uma missão, e a missão era salvar todos os homens, eu e você, a humanidade. O diabo, a Bíblia diz que o diabo usou muitas pessoas, mataram Jesus, enterraram Jesus num túmulo, mas Deus tinha dito que Jesus Cristo ia salvar a humanidade, e Ele mexeu com a morte, trazendo ressurreição. Você sabe o que é isso? É mexer com algo que está fora de questão. A morte morreu, acabou. Mas Deus tinha um plano na vida de Jesus, que Ele mexeu na estrutura da morte, para que a morte, segundo Paulo, tivesse ânsia. Jesus foi tragado pela morte, e Deus mexeu de tal forma que a morte, Paulo diz, ela teve ânsia. Você sabe o que é ânsia? É quando você come alguma coisa e você tem vontade de colocar aquilo para fora. Sabe o que é isso que eu estou falando, né? Então, a morte engoliu a vida de Jesus, mas Deus fez com que ela tivesse uma ânsia tão grande, que ela teve que devolver Jesus à vida. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, desde a eternidade passada, de salvar toda a humanidade, e os planos de Deus não mudam, e aquilo que Deus prometeu não cai por terra, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tiver que fazer, se Ele prometeu algo para você, Ele vai fazer milagres, Ele vai mexer com a estrutura do mundo, Ele vai incomodar pessoas para poder te abençoar, mas Ele vai fazer milagres. Ezequias confiou, e a confiança de Ezequias tornou Ezequias amigo de Deus. Por quê? Porque o verso de número 6 diz: porque se apegou ao Senhor. A gente só se apega a alguém que a gente gosta, a gente só se apega a alguém que a gente tem intimidade. Ezequias começou a ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a confiança, ela traz o quê?
intimidade. Você tem pelo menos 2 amigos de verdade? Quem levanta a mão? Você tem 2 amigos de verdade? Como é que começou essa amizade sua? Começou tipo, oi, tudo bem? Sei lá, num churrasco, numa paz do Senhor na igreja, alguém te apresentou, você dá seu nome, e ali vocês vão conversando, aí vai passando o tempo, vocês vão começando a trocar segredos, começando a se apegar, a ponto de você ir a alguns lugares que você não queria ir, mas você vai porque aquela pessoa está lá, você se apegou a ela, você começou a confiar, e essa confiança trouxe um apego a esta pessoa. Ezequias começou a se apegar a Deus, e em troca disso, o versículo 7 diz: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Olha a situação de Ezequias. Confiou. Primeiro ele propôs no seu coração fazer tudo o que era reto a Deus. Depois ele confiou. Essa confiança trouxe uma amizade, um apego entre Ezequias e entre Deus. E esse apego fez que Deus fosse com Ezequias para onde que ele ia. Não era nem era mais Ezequias. Onde Ezequias ia, Deus ia atrás dele. Olha o que o texto diz. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Aquilo que ele planejava no seu coração, Deus abençoava. Amém? Olha que amizade. Parece uma amizade de novo convertido. Você lembra quando você se converteu? Quando você aceitou a Cristo? Prazer que você tinha de vir na igreja, prazer que você tinha de ler a palavra, de ouvir a mensagem. Hoje esse tipo de prazer tem algumas pessoas que já não tem mais, mas graças a Deus que você tem, você está aqui nessa tarde, amém? Aquela amizade tremenda. Mas o tempo passou, e talvez Ezequias começou a se acostumar demais. E quando você se acostuma com alguém, você começa a tratar esse alguém, muitas vezes até com desrespeito. É ou não é? Eu lembro em 2016, quando eu vim para cá, algumas pessoas me respeitavam. Algumas pessoas tinham, me olhavam com um olhar diferente, me convidavam para ir nas suas casas. Aí passou de 2016 para 2018. Tem alguns que já não me respeitam mais, que já me tratam de qualquer jeito, já não recebo mais convite para ir para casa. E o que é isso? É não dar valor à intimidade, é tornar banal a intimidade. E o que parece que Ezequias estava fazendo aqui agora, era tornar a glória de Deus, a presença de Deus, como se fosse qualquer coisa, como se fosse algo natural, como se fosse algo que, e quando você começa a tratar a casa de Deus, os homens de Deus, os líderes de Deus e o próprio Deus, sem reverência, sem respeito, essa glória, ela some da nossa vida. Nunca deixe que você se acostume com a presença de Deus. Nunca deixe que a presença de Deus seja algo comum para você. Eu não sei o que aconteceu durante esse tempo, do capítulo 18 ao capítulo de número, ou melhor, sei. Se você ler, você vai ver que Ezequias começou a se desviar da presença de Deus. E ele se desviou a tal ponto
que a Bíblia diz que ele ficou doente. No capítulo 20 diz que Ezequias adoeceu, e uma enfermidade mortal, era uma enfermidade que não tinha cura. E Deus, por amor a Ezequias, Deus chama o profeta Isaías e manda Isaías dizer para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Veja bem, um homem que confiou no Senhor, um homem que se apegou no Senhor, um homem que tinha intimidade com Deus, agora ele estava distante de Deus, ele estava com enfermidade, que era uma enfermidade que a Bíblia diz que era uma enfermidade mortal, ele ia morrer, mas o Senhor ainda olha para ele com a sua graça, e dizendo: olha, talvez o que ele plantou está levando ele para essa morte, mas eu gosto tanto dele, que eu vou levantar o profeta Isaías, que eu vou mandar Isaías mandar um recado para ele: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, porque morrerás e não viverás. Era uma sentença de Deus. Deus estava dizendo: você se desviou tanto, que você vai morrer, que essa enfermidade é uma enfermidade para a morte. E quando Ezequias caiu a ficha, conectou a mensagem na mente de Ezequias, que ele entendeu que ele ia morrer, e ele ia morrer talvez distante da presença. Começa a passar um filme na mente de Ezequias, talvez o mesmo filme que passou na mente do filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, que se afastou da casa do pai, e de repente estava ali comendo com os porcos, e no meio dos porcos ali, com o desejo de comer aquela comida de porcos, começa a vir um filme na mente dele, daquele filho pródigo. Começa a vir um filme, e ele pensa do tempo que era bom quando ele estava na casa do pai, e ele pensa: os trabalhadores do meu pai têm mais conforto do que eu tenho agora. E ele se arrepende daquilo que ele faz, e ele volta para a casa do pai. Ezequias começa a se lembrar da intimidade que ele tinha com Deus, ele começa a se lembrar do apego e da confiança que ele tinha em Deus, e aquilo começa a ativar algo na mente de Ezequias, porque Lamentações de Jeremias capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ezequias começa a pensar naquele tempo da intimidade que ele tinha com Deus, na confiança, no apego que ele tinha a Deus e Deus tinha a ele, que abençoava tudo na vida dele, e começa a sentir saudade daquilo. E sabe qual é que é a atitude que ele faz? Verso 2 diz: então virou Ezequiel o rosto à parede e orou ao Senhor. Ele orou, eu quero crer que ele orou pedindo perdão primeiro. Ele orou dizendo: Senhor, eu não sei aonde foi que eu errei, eu não sei aonde foi que eu desviei, porque, meu amado irmão, a gente não vai percebendo como ninguém desvia da casa do Senhor assim, de uma hora para outra. Às vezes você vê alguém vindo na casa de Deus, aí de repente a pessoa sai, ou caiu. Alguém diz assim: mas peraí, no domingo ele estava firme, dando glória a Deus, aleluia, e na segunda-feira ele caiu, está totalmente desviado. Como é que pode isso? Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém desvia da noite para o dia. A queda de um servo de Deus, ela acontece aos poucos.
é uma má conduta aqui. Deixa de orar ali. Eu não vou no culto porque tem um aniversário. Eu não vou na escola de Bíblia dominical porque eu preciso dormir um pouco mais. Eu não vou no culto porque tem um churrasco. Eu não vou orar na igreja na semana oxigênio porque eu estou muito cansado. E aí ela vai aos poucos se desviando, até o momento que ela se encontra totalmente desviada dentro da igreja. E de repente para ela cair pá! Aí você fala, caiu da noite para o dia? Não, faz 1 ano que ela está caindo. Ela está caindo em câmera lenta, sabe? Aquela no slow motion, está caindo em câmera lenta e ela não percebe que está se afastando do caminho do Senhor. Você está me entendendo? Ezequias começa a olhar para a vida dele, e ele ora a Deus. E ele ora a Deus pedindo perdão. E no versículo 3 ele diz, depois que ele confessa, porque a Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. No livro de Jó diz, mesmo que uma planta seja cortada no seu tronco, ao som, ao cheiro das águas de Deus, na sua raiz brotará uma nova árvore. Mesmo que a gente esteja no pó da terra, no pecado profundo, mas se a nossa raiz ainda estiver correndo perto do rio de Deus, ao nosso arrependimento, o Senhor renovará a nossa vida de novo. Ezequias começa a orar e diz, lembra, Senhor. Deus é esquecido. Deus se esquece das coisas? De maneira nenhuma. Mas quando Ezequias diz, lembra, Senhor, quando você fala, a sua mente, ela trabalha melhor na sua memória. Quando Ezequias diz, lembra, ele mesmo está lembrando. E ele diz, lembra, Senhor, peço-te que andei diante de ti. Ele está dizendo, andei. O verbo está colocado no passado. Ele não está dizendo eu ando. Ele está dizendo eu andei diante de ti, Senhor. E o Senhor viu. O Senhor viu como eu orei. O Senhor viu como eu me derramei diante de ti. Então lembra, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade. Eu fui fiel. Ele não está dizendo eu sou fiel agora, eu fui fiel. O meu coração estava inteiro voltado para ti. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Entenda bem, irmão. Olha o que ele diz, eu lembro que andei diante de ti, andei no passado, fui fiel, e o meu coração estava reto diante de ti. E ele diz, chorou muitíssimo. Você sabe por que eu entendo que ele chorou muitíssimo? É que ele começou a lembrar de tudo isso, da fidelidade que ele tinha a Deus. Ele começou a lembrar que andou diante de Deus e que ele não andava mais, e aquilo trouxe uma tristeza tão grande para o seu coração, e ele começou a olhar para ele mesmo e dizer, aonde que eu caí? Aonde que eu errei? Sabe quando você começa a orar por algo que você perdeu? Porque a gente só chora
por algo que a gente perde. Porque muitas vezes quando a gente tem, a gente não dá valor. Não é assim? Casamentos, relacionamentos, amigos. Quando a gente tem, a gente não dá valor. Diz que a gente só dá valor quando perde. E quando a gente perde, dá aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de choro. Então quando ele começou a orar e começou a vir na mente dele tudo aquilo que ele começou a perder, que ele tinha perdido, ele começou a chorar. Só que você está entendendo a montanha de emoções que está acontecendo no coração desse homem? A luta na mente, no coração, na alma, no espírito desse homem. Agora ele chora porque ele lembra que ele andou diante de Deus. Agora ele chora porque ele lembra que um tempo ele era fiel a Deus, agora ele não era mais. Agora ele chora porque ele lembra que aonde ele ia, Deus ia com ele, e agora Deus não ia mais. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto ele está passando aquele processo inteiro, Deus está lá de cima olhando acontecer tudo aquilo dentro do seu coração. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece o meu deitar, o meu levantar, ainda a palavra não saiu da minha boca, mas tu já conheces, tu me sonda por trás e por diante. Então quando ele está naquela luta, Deus começa a olhar a angústia do coração daquele homem, e Deus começa a se compadecer, e Deus começa a dizer, não, ele é meu amigo, não, eu gosto dele. Olha o que acontece, aquela luta no interior de Ezequias, Deus lá de cima, no outro plano, olhando o coração, a mente, aquilo que acontece, aquele turbilhão de sentimento acontecendo no coração de Ezequias, e lá na frente, já saindo da cidade, um profeta, e o profeta vai todo orgulhoso dizendo, cumpri aquilo que Deus me mandou, cumpri aquilo que Deus me mandou, Deus falou que ele vai morrer, ele vai morrer. De repente Deus olha o coração de Ezequias, o arrependimento, porque o arrependimento é só Deus que vê, que sabe se você mudou ou não. Às vezes tem pessoas que pedem perdão, então perdoa aí, mas o sentimento dele é como se não tivesse pedido perdão. Deus olha para Isaías agora. Quando Isaías vai passando pela porta da cidade para sair, Deus fala, Isaías, pois não, Senhor, volta lá no rei. Eu já fui, Senhor, eu já dei o recado que ele ia morrer. Volta lá e diz para ele que eu ouvi a sua oração. E por que ele ouviu a oração de Isaías, de Ezequias? Porque a oração de Ezequias saía de dentro da sua alma, saía das suas entranhas. Sabe, não era aquela oração certa que a gente faz, aquela oração que você começa ela do mesmo jeito, você sabe como é que vai terminar, é ou não é? Um dia eu vim aqui, posso contar isso para você, estava bem ali naquela cadeira ali, sentei joelhei para começar a orar, e quando eu comecei, ajoelhei para orar ali, eu falei, Senhor, eu quero te agradecer pela comida, pela refeição. Ou seja, eu estava orando como se eu estivesse orando no momento que eu vou comer. Te agradeço pelo alimento. Então são orações que a gente tem pré-fabricada dentro da nossa mente. E a oração, quem sabe você começa a oração tipo, ó Deus bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Pai amado. A gente enfeita, a gente sabe aquilo que a gente vai falar já, a gente já se ajoelha sabendo o que vai falar. Mas Ezequias, quando ele recebeu a mensagem, ele não sabia o que falar, ele trouxe tudo aquilo que estava dentro da alma dele.
E é esse tipo de oração que Deus escuta. A oração que vem de dentro da alma, que vem lá de dentro aonde ninguém, que muitas vezes não tem nem palavras para explicar. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, porque muitas vezes nós choramos porque não sabemos transmitir aquilo que está acontecendo dentro da nossa alma, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo entende tudo aquilo e transmite a Deus aquilo que está saindo dentro da nossa alma. Deus olha, Isaías, volta lá, mas eu já falei que ele vai morrer, Senhor. Não, volta lá porque eu sondei a alma dele, eu sondei a oração dele. Volta lá e diz para ele que eu me lembrei, que eu nunca esqueci daquilo que ele fez, que eu não esqueci do tempo que ele andou comigo. Volta e diz a Ezequias, diz que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Verso 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim. Você quer que a sua oração tenha efeito? Comece a trazer a oração que vem do fundo da tua alma. Por isso que eu digo que nenhum pastor consegue ensinar um membro a orar, porque a oração é algo espontâneo, é algo que vem, é uma linguagem que vem da alma, e a linguagem que vem da alma é uma linguagem peculiar, que cada um tem a sua linguagem. Deus diz, volta lá, fala para ele que eu ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas, diga para ele que eu vou curar ele, hein? Olha o que Deus diz, diga que eu vou curar, mas diga para ele também, que ele está afastado da minha casa. Fala para ele ao terceiro dia que ele vai subir à casa do Senhor, vai voltar para a casa de Deus, porque é lá que existe alimento. Ele estava afastado. Diga que eu ouvi a sua oração, diga que eu ouvi o seu choro, diga para ele que eu vou curá-lo, mas diga para ele também que não se afaste mais da casa do Senhor, porque é lá aonde a bênção acontece, é na casa de Deus aonde Deus corrige, é na casa de Deus aonde Deus dá direção, amém? É na casa de Deus aonde Deus começa a operar milagres, é na presença de Jesus. Às vezes você ora aqui para uma pessoa, ela nem é curada aqui, chega em casa, passa alguns dias, a pessoa é curada, mas sabe onde começa? Na casa, começa na presença de Deus. Quando os 10 cegos vieram até Jesus, Senhor, nos cura. Jesus não curou eles naquele momento. Jesus disse, olha, vai e se apresenta ao sacerdote. E os 10 cegos saíram cegos. No meio do caminho eles foram o quê? Curados. Curado. Mas começou aonde? Quando eles estiveram na presença de Jesus. Por isso que Deus diz para Isaías e Ezequias, fala para ele que eu vou curar ele, mas fala para ele que de 3 dias para ele voltar lá na minha casa. Sabe por quê? Porque é na casa de Deus que o milagre acontece. Olha o que diz o Salmo 133. Oh, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a óleo das suas vestes. Como o orvalho de Hermon,
e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe onde ele está dizendo? No meio dos irmãos, no meio da fraternidade. A Bíblia diz assim, ó, no verso 2, volta do 2 lá, Lani. No verso 2 diz: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Sabe o que está falando? Está falando de um ritual, aonde se ungiu o sacerdote Arão, derramou um óleo de unção sobre a cabeça de Arão. Está dizendo que no meio da fraternidade, no meio do povo de Deus, existe uma unção diferenciada, uma unção que traz a bênção, que traz a vitória. Então Deus disse para Ezequias: vou te curar, mas volta para minha casa, volta a confiar em mim, volta a ser meu amigo, volta a estar junto de mim. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no teu coração nessa tarde. Fique de pé. Se essa palavra falou com você nessa tarde, eu queria convidar você, e eu quero orar por você neste momento. Aleluia. Tem algum pedido de oração aí, Alex? Saia do seu lugar, eu quero orar com você aqui no altar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele vê, Ele ouve as nossas orações. Fecha teus olhos neste momento. Fecha teus olhos neste momento. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, Pai. Senhor, eu quero te pedir neste momento, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, a tua igreja nessa tarde. Senhor, derrama da tua graça neste momento. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu creio, ó Deus, que é um momento de reconciliação, é um momento de milagre, ó Deus. Essa pessoa, meu Deus, que tem orado, que tem buscado a tua presença, o Senhor conhece, ó Deus, a sua necessidade, Pai. E eu te peço, Senhor, nessa tarde, que o Senhor venha fazer um milagre na vida do teu povo, que o Senhor venha derramar, Senhor, da tua graça, da tua glória, do teu poder, do teu Espírito Santo nessa tarde, Pai. Deus, como se o Senhor lembrou, ó Deus, de Ezequias, ó Pai, e fez um milagre na vida dele, ó Deus. Muitas pessoas que estão aqui nessa tarde estão precisando de um milagre, estão precisando, ó Deus, de uma vitória, Pai. Então, em nome de Jesus, que os céus venham se abrir, Senhor, nesta tarde, que o Senhor venha fazer milagres na vida do teu povo, que o Senhor venha, meu Deus, derramar, ó Deus, do teu Espírito Santo, Deus, que algemas possam ser quebradas nessa tarde, Pai, que o inimigo, ó Deus, possa bater em retirada, Pai, e que teu povo, ó Deus, possa ter vitória, Pai, e que teu povo, ó Deus, possa caminhar, ó Deus, no caminho da vitória, Pai. Eu proíbo nessa tarde, ó Deus, todo ataque de Satanás contra a vida da tua igreja, contra a vida, meu Deus, do teu povo, meu Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, derrama da tua glória, derrama da tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu quero te louvar, em nome de Jesus eu quero te adorar, em nome de Jesus eu quero exaltar o teu santo nome, ó Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de milagre, Pai. É aquele que opera maravilhas, vai abrindo portas de empregos nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, vai trazendo cura, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Vai restaurando a nossa vida, vai restaurando, meu Deus, a nossa casa, vai restaurando, meu Deus, a nossa família, vai renovando, vai dando um gás novo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquela causa na justiça, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, bater o martelo em favor do teu servo, em favor da tua serva, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, a tua igreja nessa tarde. Eu abençoo, meu Deus, a tua igreja, meu Pai. Senhor, a tua igreja que quer ser teu amigo, que quer andar contigo, ó Pai, que quer estar na tua presença, Pai. Aleluia, aleluia. Um dos segredos de Ezequias
que a Bíblia diz é que ele confiou no Senhor. Amém? A Bíblia diz: confie no Senhor com todo o seu entendimento. Continue confiando nele, que eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele há de completar, porque ele não faz nada imperfeito. Tudo o que ele faz, a Bíblia diz, é bom, é muito bom. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos nessa tarde. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso. Continua abençoando o teu povo. Dá um final de tarde abençoada. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor e cumprimente seu irmão em nome de Jesus.